somos o grupo 8, vamos falar sobre técnica GUT e o grupo é composto por mim, Stephanie, Gabriela, Bárbara e Igor. O que é? A técnica GUT é uma ferramenta que ajuda na priorização das resoluções de problemas. Toda empresa tem diversas questões a serem resolvidas e muitas vezes é difícil saber por qual delas começar. Essa técnica serve para classificar cada problema que os gestores julgam pertinentes por meio de 3 critérios de avaliação: gravidade, urgência e tendência. A partir da classificação, torna-se possível identificar qual assunto merece ser priorizado. Essa ferramenta foi criada por Charles Kapner e Benjamin Trigo, especialistas em resoluções de problemas empresariais. Os 3 elementos: gravidade, urgência e tendência. Essa é a parte da categorização, que está relacionada à atribuição de notas de 1 a 5, onde 1 tem baixa importância e 5 é muito importante para cada uma das categorias. O primeiro elemento é a gravidade, que é representada pela letra G. Gravidade é o critério que avalia o impacto ou intensidade que o problema pode gerar se não for solucionado. Então, quanto maior for o impacto, maior a nota, e quanto menor for o impacto, menor a nota. Aplicando as notas, ficaria mais ou menos assim: 1. Sem gravidade, ou seja, danos leves, podendo ser até mesmo danos secundários. 2. Pouco grave, danos mínimos. 3. Grave, danos regulares. 4. Muito grave, o problema pode causar grandes danos para a empresa. E por último, 5. Extremamente grave. Devem ser priorizados. Caso contrário, os danos têm potencial para se tornarem irreversíveis. Simbolizada pela letra U, a urgência está relacionada ao tempo. Quanto mais rápido determinada situação precisa ser resolvida, mais urgente ela é. Como o próprio nome sugere, o segundo termo leva em consideração o quão urgente aquele problema ou tarefa precisa ser priorizado para evitar maiores prejuízos. Em escala temporal, você define qual a necessidade de agir para encontrar uma solução. É algo que precisa ser resolvido para ontem ou que ainda pode esperar um momento mais oportuno para ser abordado. A pontuação da urgência pode ser feita de 1 a 5, levando em consideração a seguinte classificação: 1. Pode esperar, não há pressa para resolver o problema. 2. Pouco urgente. São aqueles problemas que, apesar de mais urgentes que os anteriores, podem esperar mais um pouco. 3. Urgente. Precisam ser solucionados assim que possível. 4. Muito urgente. Quanto mais cedo melhor. Uma semana talvez, menos. 5. Imediatamente. Se você classificou um problema com essa nota, precisa agir agora mesmo, sob pena de agravar a situação e perder o controle dela. Boa tarde, gente. Eu vou falar sobre a tendência na técnica de GUT. Então, em outras palavras, ela indica se o problema tende a piorar rapidamente ou se deve permanecer estável caso não seja solucionado. Diante disso, um assunto com alta pontuação de tendência é aquele que deve se tornar maior de uma hora para outra. A pergunta que pode ser feita é: se não resolvermos isso hoje, esse problema vai piorar aos poucos ou rapidamente? Essa pontuação da urgência pode ser feita de 1 a 5, levando em consideração a seguinte classificação. Número 1. Não irá mudar, significa que nada irá acontecer ou que o problema pode até desaparecer. 2. Irá piorar a longo prazo, o problema tende a crescer lentamente. 3. Irá piorar a médio prazo, provavelmente o problema vai permanecer se nada for feito. 4. Irá piorar a curto prazo, o problema pode piorar e muito em um curto período de tempo. E 5. Irá piorar rapidamente, é imprescindível agir agora antes que seja tarde demais. Benefícios: facilidade de utilização. Sendo bastante intuitivo, pode ser aplicado em qualquer área. Apoio à tomada de decisões estratégicas e à eliminação ou redução dos problemas mais graves das empresas.
No exemplo que eu peguei, se eu for colocar na tabela gravidade, urgência e tendência, ficaria mais ou menos assim. Colocaria no problema os problemas levantados, que seria a lâmpada queimada, a cortar a grama e torneira vazando, gravidade, urgência e tendência, e vou começar a aplicar as notas. Então, no caso da lâmpada, a gravidade eu posso colocar 2. Por que a gravidade? A gravidade é o impacto que gera os demais itens. E esse impacto é só naquele ambiente. Se não foi um ambiente muito utilizado, pode ser uma nota 2. Cabe aqui ressaltar que esse critério de avaliação, você tem que usar basicamente o mesmo critério para problemas semelhantes. Sendo assim, continuando no caso da lâmpada, urgência. Qual que é o prazo que eu tenho com relação à data para trocar a lâmpada? Na verdade, eu posso ir no mercado, na próxima vez que eu for para o mercado, e trocar essa lâmpada, comprar uma lâmpada para trocar. Então, vou colocar como urgência 2. E tendência tem a ver com a questão de piora, né? Em quanto tempo isso pode gerar um problema ainda maior. Então, no caso da lâmpada, não gera problema nenhum. Então, eu vou colocar aqui a questão da nota 1. Com relação a cortar a grama, qual que é a gravidade? O impacto que ela gera é pequeno, porque é uma área externa da casa, somente na questão da beleza mesmo. Então, no meu caso aqui, eu vou aplicar a nota 1. No caso de cortar grama, a urgência, ele não é tão urgente assim, então eu posso colocar uma nota 2, porque se eu posso cortar hoje e amanhã. Já no caso de cortar a grama, a tendência, quanto mais dias eu ficar sem cortar, maior a grama fica, mais difícil fica para cortar lá para frente, né? Chegando ao ponto até de ter que passar 2 vezes a máquina em tamanhos diferentes. Então eu vou atribuir nota 3. Com relação à torneira vazando, gravidade, é muito grave, tá vazando água, tô pagando conta de água maior e assim vai. Então vou colocar uma gravidade 5. Urgência, bom, ele é muito urgente, vou colocar nota 4. Por quê? Porque se eu não colocar, vai ficar vazando, vai gerar mais problema. E tendência, ele vai impactar diretamente em outras áreas, né? Sem falar, a minha esposa enxaropeando toda hora, também tem que ficar secando o local que está sendo molhado e podendo até estragar o móvel. Então tem uma tendência muito grande. Então eu vou colocar nota 5, né? Então aí você está visualizando a tabela, como é que ela fica. Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo agora é você fazer gravidade vezes urgência vezes tendência. Aí você tem um resultado. E esse resultado torna-se a prioridade para que você venha resolver os seus problemas. No meu caso aqui eu tenho prioridade 100 para torneira vazando, prioridade 6 para cortar a grama e prioridade 4 para trocar a lâmpada. Então nesse caso eu vou começar pela torneira que está vazando.